E aí galerinha, firmose, tudo certinho? Sejam muito bem-vindos ao canal Fabiano Rabelo Matemática. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê, meu filho? Faça logo sua inscrição aí, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ao final da aula, deixe o seu like e o seu comentário. Nessa aula, vamos entender o que é um monômio, como é que a gente identifica e como é que a gente realiza as principais operações com monômios. Vamos nessa então! Então, qual que é a ideia de monômio em matemática? Tudo que é mono, que tem esse prefixo mono na língua portuguesa, a gente entende como um só. Então, monômio nada mais é do que uma expressão algébrica que tem apenas um termo. Dessa forma, são monômios. 5x², que mais? O 3xy, o menos 9 terços, 9 meios de x², ainda é monômio o 12 sozinho e o 0, que a gente chama de monômio nulo. Pensando dessa maneira, eu posso dizer também o que não é monômio. Então não são monômios. 2x mais 4, por quê? Porque passou de um termo, agora são dois termos, uma soma de dois termos. 5x² menos 9, então uma subtração. O que mais não é monômio? O simples fato de você ter no expoente um número que não é natural, 2x elevado a menos 3. Aqui não é monômio, tá? O que mais que não é monômio? 7 raiz de x. Isso aqui também não. E um outro que também não vai ser 12 sobre x. Então o que a gente não pode ter de jeito nenhum? Expoente que não seja natural, variável dentro de raiz quadrada e variável no denominador, tá? Nada disso aqui é monômio, tá bom? Os exemplos de cima são todos monômios. Em todo monômio a gente vai pensar a ideia de coeficiente e parte literal. Então, dados alguns monômios aqui, então vamos escrever aqui um 12ab². Coeficiente, a parte que a gente chama de numérica, 12. Parte literal, AB². Menos xy, coeficiente, menos 1. E a parte literal, xy. No monômio, t² sobre 9. Coeficiente, 1 sobre 9. Parte literal, t². Então, resumidamente, coeficiente é a parte numérica. Parte literal não precisa nem falar o que é, né? São as letrinhas. O que são então monômios semelhantes? São aqueles que têm a mesma parte literal. Assim, são monômios semelhantes 12xy e 4xy. São semelhantes menos 9a² e 7a². Não são semelhantes. Por outro lado, não são semelhantes. 7x³ e 4x². Também não são semelhantes. 1 terço de t² e 2 terços de t² y. Então, resumindo, se não tiver rigorosamente a mesma parte literal, os monômios não são semelhantes. Aqui nós temos partes literais diferentes e aqui também, né? Aqui tem y e nesse primeiro não tem. Ideia de adição de monômios. Adição de monômios semelhantes. Então a gente só pode somar monômios se eles forem semelhantes. É obtida adicionando-se algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Então, olha que moleza. Então, o que seria um 7x³ mais 8x³? Olha aí, 15x³. Né? O que seria aí um menos 6ab mais um 17ab? Isso aqui é 17 menos 6, que dá 11ab. Tá? Por outro lado, se a gente não tem monômios semelhantes, a soma não acontece.
Então, diferentemente do que muita gente grande aí pensa, x mais y não é a mesma coisa que x e y, tá bom? Então a soma x mais y é simplesmente x mais y. Multiplicação de monômios. Primeiro, a gente multiplica os coeficientes. Em seguida, multiplicamos as partes literais. Então, a multiplicação, por exemplo, de 6x ao quadrado por 5x, multiplicando os coeficientes, 6 vezes 5 é 30. E multiplicando as partes literais. Só que a multiplicação das partes literais é o produto de duas potências de mesma base. Então a gente conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1 é 3, então x ao cubo no resultado e acabou. A multiplicação, por exemplo, de 7xy por 6xt. Vamos colocar assim, vai ser igual a 7 vezes 6, 42. Multiplicando as partes literais agora, ó, x está elevado a 1 aqui e a 1 aqui também. Conservando a base, somando os expoentes, x ao quadrado. O y lá no primeiro está sozinho, eu repito, e o t aqui está sozinho, eu repito também. Então, acabou a multiplicação. Essa é a ideia de multiplicar monômios, sejam eles semelhantes ou não. A ideia de divisão de monômios, então. Primeiro, vamos dividir os coeficientes, em seguida, dividir as partes literais. A divisão, então, de 18a² por menos 3ab será igual a, dividindo os coeficientes, 18 dividido por menos 3 é igual a menos 6. Dividindo as partes literais, opa, agora é uma divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 4 menos 1 daqui dá 3. Portanto, a ao cubo. E o b? 1 daqui menos 1 daqui dá 0. b elevado a 0 é 1. Eu não preciso escrever mais nada, a divisão está resolvida. Mais um exemplo, então. 2ax dividido por 3ab. Olha que interessante aqui, ó. Vai ficar assim, então. 2 dividido por 3 eu vou escrever como 2/3 mesmo. A dividido por A, a gente já viu que quando acontece alguma coisa assim, a gente nem escreve no resultado, porque vai dar A elevado a 0, que dá 1. E x eu vou manter na parte de cima, na parte de baixo vai ter que continuar o b. Então, a divisão de dois monômios nem sempre vai resultar em um monômio, tá? Então, lembra lá do início da aula, isso aqui não é monômio, isso aqui é o que a gente vai chamar de fração algébrica. Vamos então ver a ideia de potenciação. Potenciação de monômios. Eleva-se o coeficiente à potência indicada e, em seguida, eleva-se a parte literal à potência indicada. Bom, para calcular, por exemplo, 4x ao quadrado, y, tudo isso elevado ao cubo, nós fazemos primeiro o coeficiente, 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 vai dar 64. O x ao quadrado, quando eu for elevar ao cubo, quando eu tiver que elevar isso aqui ao cubo, eu vou promover aquela propriedade de potências, que eu conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3 dá 6, então x à sexta. Por fim, o y, que tem que ser elevado ao cubo também, então só escrevo y ao cubo. Então, basicamente, a gente vai elevar termo a termo. Só mais um exemplo, 1/4 de ab ao quadrado c elevado ao quadrado. Então, a fração 1/4 ao quadrado dá 1 sobre 16. O a ao quadrado é isso mesmo. O b ao quadrado elevado ao quadrado, vamos ter um 2 vezes 2 que dá 4. E o c ao quadrado é c ao quadrado mesmo. E fim da linha. Bom, a gente vai agora ver um exemplo bônus para essa aula. Exemplo bônus. Efetue a divisão de menos meio a ao quadrado c à quinta elevado à quarta por menos 1/4 a à quarta c à nona ao quadrado. A seguir,
adicione o monômio c ao cubo ao resultado. Qual será o monômio obtido? Se você ficou até aqui, você sabe que essa é realmente uma questão bônus. Bom, vamos então resolver. Primeiro, resolver as potências, né? Então, o que seria menos elevado à quarta? Vai ficar positivo. Meio elevado à quarta é 1 sobre 16, né? Que é o 2 à quarta. O a ao quadrado elevado à quarta, 2 vezes 4 dá 8. Então, a à oitava. O c à quinta elevado à quarta dá c elevado à vigésima. Olha que interessante. Dividido por, tudo isso aqui então, vai ser dividido por menos 1 quarto ao quadrado, bom, vai ficar positivo já, né? E 4 ao quadrado é 16, então 1 sobre 16. 4 vezes 2 aqui vai dar 8, então a à oitava. E 9 vezes 2 vai dar 18, então c elevado a 18. Vamos continuar aqui então, ó. Eu tenho, na divisão dos coeficientes, 1 sobre 16 dividido por 1 sobre 16. Qualquer coisa dividido por ela própria dá 1, então nem preciso escrever. O a à oitava dividido por a à oitava também vai dar 1, não vou escrever. O c elevado à vigésima sobrou, dividido por c elevado à 18ª. 20 menos 18, né, conservando a base e subtraindo os expoentes, vai dar c ao quadrado. Só que ele fala assim, ó, adicione o monômio c ao cubo ao resultado. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? C ao quadrado mais c ao cubo. A resposta vai ter muita gente aí achando que é c à quinta, que é c elevado à sexta, mas não, a resposta é essa aqui mesmo, tá? C ao quadrado mais c ao cubo. Isso aqui é uma pegadinha. Então, espero que você tenha gostado da aula, tenha feito bom proveito. Se inscreve no canal, deixa seu comentário aí, por favor, deixa o seu like. Fica com Deus e até a próxima.